Graça e paz, eu quero fazer uma reflexão a respeito de um assunto tanto quanto delicado. O assunto é falsos profetas. O problema é que no nosso tempo, falsos profetas atuais eles são muito mais divulgados. E o caso parece ser mais comum no nosso tempo por conta do advento da internet, que deu voz aos falsos profetas, fez com que fossem reconhecidos, enganem a muitos aí, internet afora, TV afora, e também aparece muito em notícias online, muitos escândalos envolvendo o nome desses falsos profetas. Porém, nós precisamos identificar, eles são identificados de forma errônea. Então, as pessoas costumam olhar e dizer: cara, mas não era um homem de Deus, uma mulher de Deus, como faz um negócio desse e tal, e a pessoa fica admirada com as atitudes, né, e assim, julga esse ou essa falsos profetas aí através dos shows, dos espetáculos que eles promovem, e não é dessa forma que nós devemos julgar. A Bíblia diz que comecinho do capítulo 7 de Mateus, Jesus fala: não julgueis para que não sejais julgados, mas Jesus está falando que nós temos que analisar, nós temos que julgar baseado nos critérios que Jesus nos orienta a nos comportarmos. Se nós vamos julgar o comportamento de alguém, nós temos que ter um comportamento melhor. Nós temos que ter um parâmetro para saber julgar alguém. Como que nós vamos julgar se alguém é um falso profeta ou não, se a atitude de alguém é de Deus ou não, se nossa atitude é pior do que a dela? Porque se nós também temos a atitude que poderia ser equivalente ao de um falso profeta. Então, dessa forma, né, não é possível você ter um critério avaliativo para poder julgar alguém, muito menos um falso profeta. Mas aqui, Mateus capítulo 7, a partir do versículo 15, diz o seguinte: cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu vos direi claramente: nunca vos conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. É baseado nesse texto aqui que nós devemos analisar. Aqui Jesus está falando a respeito de frutos. Quais são os frutos? Que frutos que nós devemos analisar? Obviamente não é espetáculos, shows que os falsos profetas promovem em redes sociais, ou na TV, ou em Netflix, seja lá o que for. Falso profeta, o fruto diz respeito ao comportamento do ser humano no seu dia a dia. Nós vemos que o fruto do Espírito são várias características que diz respeito a bom comportamento. Nós vemos também que Jesus disse que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue sua cruz e siga. Já é uma renúncia do seu mau caminho, dos seus maus comportamentos. E mais um detalhe: Jesus está falando que eles exibiam dons espirituais. Eles vão jogar até na cara de Jesus: eu tinha dons espirituais. Mas e aí? E Jesus falou: mas eu não te conheço. Eles faziam maravilhas, está escrito aqui, milagres. Mas Jesus disse que não conhece. E qual que é o detalhe aí? Lembra que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 13, ele começa a descrever características, dons espirituais. Ele vai falando sobre dons espirituais e falando que nenhum desses dons espirituais é maior ou mais importante do que o amor. Então, ainda que eu falasse em línguas, profetizasse e tal, sem amor não seria nada. Jesus falou que nós seremos reconhecidos como seus discípulos se nós amarmos uns aos outros. Esse é o fruto que nós temos que dar. O que é amar uns aos outros? Não é estar paparicando os outros, paparicando todo mundo. Não. É você agir de bondade, com aquelas características do fruto do Espírito que o apóstolo Paulo descreve. É você ter essas características do fruto do Espírito que, em resumo, são as características que Cristo também nos orientou a aprendermos dele. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Todo aquele fruto do Espírito descrito pelo apóstolo Paulo se resume em humildade e mansidão que Cristo pediu para que aprendêssemos dele. Então, assim você conhece o falso profeta.
ele tem todo aquele, né, dons e sei lá, tudo aquilo que ele demonstra, habilidade de não falar, capacidade de fazer coisas incríveis, mas e em secreto? Será que ele trata as pessoas bem, seus familiares, seus amigos? Será que ele realmente ajuda as pessoas quando precisa? Será que ele é educado, gentil, respeitoso? Todos os lugares, ambiente de trabalho. Você pode conhecer assim também. Nós podemos avaliar a nossa própria vida baseado nisso. Porque se nós somos verdadeiros cristãos, nós temos amor por Cristo e amor pelas pessoas, pelos nossos próximos. E esse amor diz respeito justamente a isso, a tratar as pessoas bem. Às vezes a pessoa não precisa de uma cesta básica, precisa de uma palavra de conforto, uma palavra de Deus que vai de encontro ao problema ou angústia que ela está passando. Às vezes a pessoa precisa só de um bom dia, de um sorriso. Às vezes a pessoa precisa só ser reconhecida como um ser humano, como igual. Desse jeito nós vamos conhecer os falsos profetas. Não é baseado no que eles fazem, os showzinhos que eles ficam distribuindo internet afora, não. É baseado no que Cristo falou, frutos, comportamento. É baseado no seu dia a dia, no amor de Cristo e no amor pelas pessoas. Assim nós iremos reconhecer quem é verdadeiro discípulo ou não. Amém?